Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Saúde e Bem-Estar, na companhia de Mónica Moura e técnico Flávio Tavares. Hoje no Saúde e Bem fala sobre alimentação saudável durante férias. Se não sabe, férias é sinônimo de descanso, de relaxamento, de convívio e de petisca também mais show. Convívio com amigos, convívio com famílias, com vizinhos. E talvez não acaba para deixar de lado nossa rotina de treino, apetite aumenta e não frequenta praias de mar e piscina com mais frequência. E para me ajudar-nos a preparar nosso cardápio de alimentação durante férias, nós temos ali no estúdio nutricionista Alzerina Monteiro. Olá, doutora. Obrigada por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda ao nosso programa Saúde e Bem-Estar. Olá, Mônica. Eu é que agradeço. É um prazer estar aqui sempre. Doutora, estar de férias é que desculpa para alimentar mal todo dia e deixar exercício físico de lado, né? Com certeza. E coisa que não deve fazer para não evitar se te alimenta mal durante o dia, né? Para morrer não sabe, mas durante férias não corre risco de desleixar um bocadinho, de comer mais fritura, de beber mais refrigerante. Coisa que não deve fazer para não evitar isso. Primeiro de tudo, é claro que férias, né? Férias é ótimo, todo mundo sonha com as merecidas férias, mas temos que ter bastante cuidado, porque férias não é sinônimo de desleixo, né? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é quando você planeja as férias, né? Todas as férias têm que ser planejado. Então, quando vamos planejar as férias, juntamente com o planejo das férias, temos que planejar o que fazer, como vamos nos alimentar, que exercícios podemos fazer durante as férias. O planejamento é muito importante. Planejar as férias, mas juntamente com o planejamento das férias, planejar a nossa alimentação e o nosso exercício físico que deve acompanhar as nossas férias. Até porque exercício físico também faz não só bem a físico, mas também a nossa mente. Sim. É muito importante. Já mesmo temos estudo científico que comprova qual é o benefício do exercício físico para o nosso corpo, para a nossa mente, porque o exercício físico não só vai melhorar a parte física, mas também melhora a parte mental, porque o exercício físico ajuda na cognição. O exercício físico também vai ajudar a pessoa no humor. Quando vamos fazer exercício físico, vamos estar mais humoradas, ajuda no humor. O exercício físico também vai ajudar a pessoa não só como é que podemos explicar, não só com a parte que vai ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade e justamente que o exercício físico é muito importante e é muito utilizado mesmo por especialista no tratamento das pessoas com ansiedade e com humor e com falta e com problema no humor. Mas também o exercício físico também ele ajuda a pessoa porque a pessoa, quando faz exercício físico, a pessoa sente-se mais satisfeita. Mais leve. Mais leve. Também tem a parte da imagem corporal da pessoa, que mexe com a autoestima da pessoa. Então, o exercício físico ajuda a pessoa na parte da autoestima. E quando a pessoa está com uma autoestima levantada, alta, essa pessoa logo vai se sentir mais capacitada, né? Então, isso vai ajudar muito. E temos também que os exercícios físicos são muito importantes para o nosso cérebro. Alguns especialistas indicam mesmo o exercício físico vai ajudar a ativar algumas áreas cerebrais e isso vai ajudar, estão associados com maior aprendizagem, principalmente para as crianças e adolescentes. Em tempo de férias, devemos incentivar o exercício neles, porque o exercício físico já comprova que ajuda o cérebro a aprender de uma forma mais rápida e também o exercício físico ajuda também no metabolismo cerebral. Muito bem. A doutora fala ali de
importância que o exercício físico tem na parte cognitiva de crianças, não sabe, mas nesse momento, ministra tudo na férias e essa passa todo o tempo sentado frente à tela, essa desleixa um bocadinho de fazer esse exercício físico, para a maioria deles tem educação física na escola. Tem também aqueles que têm aula de futebol, aula de basquetebol, e o facto de estar na férias, isso acaba para entrar naquele vida de sedentarismo. O que é que pais podem fazer para ajudar meninos a sair das vidas de sedentarismo durante férias? Sabendo que é importante, que o exercício físico é importante, principalmente na parte cognitiva. Sim, é muito importante e mesmo o exercício físico é extremamente importante para o desenvolvimento nessa faixa etária das crianças e dos adolescentes. Sabemos que muitas vezes mesmo a casa tem espaços pequenos, mas tendo a casa com espaço pequeno não quer dizer que temos que ficar sedentários, parados num sofá a jogar, a ver televisão ou séries. Claro que é ótimo, todo mundo quer, mas também temos que exercitar o nosso corpo e falamos que o exercício físico faz bem para o corpo e para a mente. Então faz muito bem para a mente das crianças. Então é necessário exercitar. E temos alguns exemplos de exercício físico que são extremamente importantes e que pode ser feito durante as férias. Um dos exemplos é fazer brincadeiras ativas, como por exemplo dentro da casa, brincadeiras de pular corda, saltar corda, brincadeiras de bambolé, fazer também exercício físico em circuitos, mesmo circuitos com obstáculos, porque as atividades como por exemplo os exercícios físicos com circuitos, eles são muito importantes para as crianças e para os adolescentes que estão em fase de desenvolvimento não só físico como também o desenvolvimento intelectual, e os exercícios físicos em circuitos especialistas indicam esse tipo de exercício e que pode ser feito e deve ser muito incentivado durante as férias. Por quê? Porque esse tipo de exercícios eles vão estimular o nosso desenvolvimento mental. Quando essas crianças estão desenvolvendo esse tipo de brincadeiras, esse tipo de exercício, ele vai ter uma maior coordenação motora. Também esse exercício trabalha com equilíbrio, vai trabalhar a parte do equilíbrio, a parte de noção espacial, trabalha a agilidade, trabalha também o raciocínio, a memória e a flexibilidade. Com isso, o que vamos ter? Vamos ter adolescentes, crianças mais preparados e preparados em termos neurológicos, estamos a falar em termos intelectual. Isso é muito importante, mas também podemos fazer outros tipos de brincadeira em casa que engloba toda a família. Podemos fazer aulas de dança, jogos também em casa, tipo jogos de dados, jogos que antigamente se fazia muito e se perdeu esse hábito, como jogos de uril, jogos de carta, né? Então são atividades que estamos a fazer e que são atividades leves e de fácil e que pode englobar a família. Isso é muito importante porque vai englobar a parte em família, a parte social dessa criança, que não pode ser perdida durante as férias, porque muitas crianças ficam isoladas também, sozinhas durante as férias e não há uma preocupação com essa parte também que vai ser muito importante para essas crianças quando estão nas férias e que estão passando as férias em casa, porque os pais não estão de férias, estão a trabalhar. Exato. Mas aproveitar o momento que estamos em casa e fazer estes tipos de brincadeira com as crianças são muito importantes. É momentos que pais podem aproveitar para estar mais perto de seus filhos. Como a doutora fala, nem todo pais que conseguem férias ao mesmo tempo que seus filhos, então é importante ter pequenos tempinhos, pequenos momentos de brincadeira e que te acaba para trazer seu benefício para a saúde. Doutora, também na casa, nesse momento não está no verão, está a fazer seu calor e criançadas lá na casa te acaba para passar seu tempo, às vezes te julga, te olha filme, mas de forma inconsciente esse que te bebe água na quantidade que é recomendado. Existem algumas estratégias que pais podem utilizar lá na casa para pôr esses filhos a respeitar aquele limite de ingerir água naquela quantidade que realmente é necessário. O verão
é uma altura em que as temperaturas estão altas. Só por si só é uma época em que vamos ter muitos desgaste físico, vamos ter muita perda de água e principalmente as crianças e os adolescentes. Por quê? Porque são elas que têm o maior volume da quantidade de água corporal e durante o verão as crianças estão muito ativas, né? As crianças e adolescentes são ativas, então essa atividade faz com que elas perdem água no corpo. Então temos que ter bastante atenção porque isso pode causar uma desidratação nessas crianças. Então os pais podem utilizar muitas estratégias para evitar com que essas crianças ficam desidratadas, que podem levar a problemas de saúde. Então o que podemos fazer? Podemos incentivar o consumo de água, não só através somente da água, mas através das coisas que as crianças gostam nessa altura do verão, como sorvetes, gelados, né? Então, incentivar o consumo de sucos naturais, né? Que é uma forma de aumentar ainda a quantidade de líquido, a ingestão de líquidos, chá frescos que podemos fazer e incentivar a criança a consumir, porque muitas vezes essas crianças estão ativas de um lado e de outro, não se importam em apanhar água para beber, mas quando aparece o suco, a criança já quer, ou o chá gelado, essa criança já vai querer. Então, uma forma também é de aumentar a ingestão através de sucos líquidos, batidos, que as crianças adoram e que são muito riquíssimos em nutrientes nessa parte e principalmente em líquidos. Mas também temos de tomar cuidado porque na altura do verão, como eu já falei no início, tem muita desidratação porque as crianças perdem muito líquidos. Então temos de ter muito cuidado com a exposição solar das nossas crianças. Então, uma estratégia que podemos utilizar para evitar a exposição solar e para evitar a perda de líquidos corporais é os pais devem colocar os filhos a utilizarem chapéus, bonés, não é? Roupas que protegem bem a pele, roupas leves, mas que protegem a pele. Também protetor solar, óculos, tudo para evitar com que essa criança soa mais e perda líquidos. A doutora fala ali também você fala de ingestão de água. Tem pessoas que durante o verão, em pleno sol bem forte, horas que sentem sede, em vez de beber água, eu prefiro saciar aquele sede com cerveja ou com bebida, com refrigerante ou bebida doce. Esse prática é saudável? Não é saudável e muitas vezes o que é isso? Isso vai trazer consequências ao contrário, né? As pessoas tentem substituir a água pelo álcool ou por bebidas doces e nunca vão substituir a água, porque a água tem a sua função no nosso organismo, que vai ajudar a regular todos os órgãos do organismo e sendo ela não tem caloria, não é? E é bastante benéfica, mas já as bebidas alcoólicas, os alimentos açucarados, além de que não vai ajudar a hidratar, ainda são alimentos bastante calóricos, porque os alimentos contêm açucarados, contêm açúcar, que tem caloria, que tem muitas calorias, e as bebidas como bebidas alcoólicas, como cervejas, né? Ele além de ter bastante quantidade de gases, que vai prejudicar ainda mais a desidratação, também o álcool tem muita caloria. Então temos que ter muita atenção nisso, porque eles vão em vez de você vai substituir para ajudar a não desidratar, ele vai desidratar ainda mais, porque a água vai a quantidade dos líquidos corporais vão reduzir porque você está utilizando uma substância, por exemplo, o álcool, que vai fazer com que o teu rim trabalhe mais, então vai ter que trabalhar mais, você vai ter que beber ainda mais água e você não está bebendo essa quantidade de água, então você vai ter outros problemas de saúde que vai causar,
que esses determinados tipos de alimentos vão causar no nosso organismo. E sabendo que nunca esses alimentos vão substituir a água. Muito bem. Falando agora de alimentação, já não fala ali, mas durante a férias é importante não fazer, fazer boas escolhas e manter sempre equilíbrio a nível alimentar, mas não sabe, mas isso é que a tarefa fácil perante tentações que não te têm à vista. Mora que não deve fazer para não ajudar nós próprio pessoa a fazer escolhas saudáveis. Claro, e no tempo de férias não é fácil resistir à tentação, mas as pessoas, como é que estamos sempre a referir, a pessoa quando vai de férias, ela um tempo atrás já se planejou que ia de férias nessa época, né? Então o que a pessoa deve novamente fazer é planejar. Planejamento é a base de tudo. Quando vamos de férias, temos que planejar. Planejar as nossas alimentações, seja ela em grupos de amigos, seja ela em grupos familiares. Planejar também o nosso roteiro. É muito importante planejar a alimentação, porque sabemos, principalmente, estamos em grupo de amigos, estamos em familiares, sabemos, temos que planejar durante essa semana o que vamos querer comer. O que vamos querer comer no nosso almoço, principalmente nas refeições principais. O que vamos querer comer nos nossos almoços, nos nossos jantares em família. Planejar semanal para poder fazer as compras de acordo com o planejamento, para que não haja compra em excesso e com isso leva as pessoas a caírem em tentações. Porque quando eu não faço planejamento, eu vou para a loja e eu compro tudo o que na hora que vem à vista, e isso leva depois. Eu tenho esses alimentos em casa, eu vou consumir, e mesmo isso já leva as pessoas já com a ideia que tem que consumir determinado alimento que a pessoa não tinha necessidade de consumir. E também uma coisa muito importante é que estamos de férias, é época de verão, sabemos que as pessoas vejam muitos alimentos expostos, principalmente a chamar a atenção, e as pessoas, quando vão às compras, têm tendência a empanhar tudo e colocar no carrinho de compra. Uma coisa bastante importante é nunca ir à compra, nem com fome nem com sede, porque isso vai te levar a fazer compras desnecessárias. E planejar também o nosso roteiro é importante, principalmente para as pessoas que têm crianças. Por quê? Sabemos que estamos em férias, estamos em viagem, mas vamos viajar. Onde que vamos viajar? Nesse local onde vamos viajar, tem locais que podemos fazer as refeições, principalmente as nossas refeições principais, o almoço e o jantar. Tem lugar que fazem preparações da refeição na hora. Então isso é bastante importante, porque quando planejamos nosso roteiro, vamos saber que nesse local tem restaurantes que podemos almoçar e jantar alimentos mais saudáveis. Se não tem, sabemos que temos que planejar para levar os nossos alimentos para ser preparados nos locais onde vamos de férias. Então, tudo vai depender do planejamento do nosso roteiro. Temos que, antes de planejar as férias em grupo ou em família, planejar o nosso roteiro, onde que vamos viajar, o que tem no local onde vamos viajar, para não cair nessas tentações e chegar em locais onde que vamos somente consumir alimentos fast food que as crianças gostam, mas que temos de manter um controle, principalmente durante as férias. A doutora fala de fast foods, não tem também delícias de sobremesa que são tentadoras. E talvez então não tem que ter atenção e fazer equilíbrio. Se já não consome na pequeno almoço determinadas calorias, é importante não ter atenção para não caber consumir mais calorias, não é? No almoço ou na jantar. De preferência sempre comida mais leve, né? Durante o verão.
E para as pessoas que é amante de praia, de mar e de piscina, é importante também ter atenção nessa alimentação. No verão é época quente, todo mundo quer refrescar, então há bastante pessoas a frequentar as piscinas, as praias, não é? E essas pessoas têm que tomar atenção na alimentação, porque principalmente quem frequenta estes locais, em que uma alimentação tem que ser simples, quanto mais simples, melhor. Alimentação no tempo de verão, em que as temperaturas estão altas, quanto mais simples, melhor. Por quê? Porque esses alimentos leves, os alimentos simples, são de mais fácil digestão. Doutora, pode dar-nos exemplo de alimentos que as pessoas lhe podem optar no seu cardápio, que alimentos mais leves? Sim, como eu estava explicando, esses alimentos são de fácil digestão, isso vai ajudar e são alimentos que muitas vezes esses alimentos as pessoas que frequentam esses locais vão comprar alimentos nas praias ou nos locais onde vão frequentar a piscina, e muitas vezes esses alimentos são de procedência duvidosa. Então é melhor que as pessoas preparam o próprio alimento para levar para as praias ou para as piscinas, em que não temos certeza como foi preparado o alimento. Podemos levar sanduíche, mais um sanduíche completo, porque estamos a falar de refeições em que vamos para os locais, vamos passar um longo tempo nesses locais, nas piscinas, na praia, então temos que lembrar que temos que manter o equilíbrio no nosso corpo e temos que manter uma alimentação saudável e completa. Então levar sanduíche em que podemos colocar proteínas, carboidratos, não? Então sanduíche podemos colocar peixe, fazer sanduíches de peixe, fazer sanduíches de frango, sanduíches de ovo, mas carne assados, em que os alimentos demoram um pouco mais tempo para estragar. E também uma coisa bastante importante é ter sempre uma arca térmica, onde vamos conseguir manter esse alimento na sua temperatura, porque quando as pessoas vão para esses locais, e sabemos que esses locais há bastante exposição solar e não há um cuidado com o alimento, então melhor nem levar o alimento, porque esses alimentos, sabemos que os alimentos não podem ficar na temperatura ambiente mais que 2 horas, e normalmente ninguém vai para a praia para ficar menos que 2 horas, não é? Sim. Então as pessoas devem ter esses cuidados, e as pessoas podem levar esses determinados sanduíches. A fruta sempre é bem-vinda quando estamos a tratar de piscinas, de praia, de mar, principalmente as frutas da época. Frutas da época, em que as frutas da época é frutas que têm maior quantidade de nutrientes e vitaminas presentes. Então temos que aproveitar as frutas da época, e as frutas das épocas de verão temos, por exemplo, a manga, as uvas, melão, melancia, ananás. Que frutas que têm água. Que é as frutas que contêm bastante quantidade de água, justamente para ajudar na hidratação do corpo, e durante a exposição solar, que sabemos que tem bastante perda de água. Então estamos nesses locais onde há exposição solar, então temos que apostar um pouquinho mais na nossa alimentação. E também podemos, além dos sanduíches, das frutas, também podemos levar refeições leves como saladas, mas saladas também completas, em que podemos colocar, além dos vegetais, dos legumes, como alface, tomate, pepino, beterraba, não é? E podemos também colocar fruta dentro dessa salada, como a manga, como o ananás, também, que dura um pouco mais tempo para danificar com a exposição solar. E também podemos colocar um carboidrato para ajudar a manter a pessoa com a glicemia ainda um pouco mais tempo no organismo. Então podemos colocar tipo batata inglesa, batata doce, massa, não é? Podemos incrementar as nossas saladas, e esses alimentos são de uma durabilidade maior. E a água é obrigatório? A água é imprescindível, porque
como é que se vai para uma praia de mar, uma piscina onde você está em exposição solar, você está perdendo água e você não está repondo. É isso que muitas vezes causa desidratação e que muitas pessoas vão para as praias de mar e para as piscinas e não têm consumo adequado da água, muitos nem bebem, não é? E chegam em casa com fraquezas, com muita desidratação e muitas vezes um dia depois, 2 dias, ou mesmo muitas pessoas, que é caso mais grave, no mesmo dia começa a sentir sintomas de diarreia, não é? Que é causado por causa da desidratação que essas pessoas apanharam nas praias. E em relação a refrescos de verão, é algo que não pode nós mesmos fazer na casa. Sim, sim. Os refrescos de verão são importantes e é uma estratégia utilizada para aumentar a quantidade de água durante a época do verão, principalmente para os mais pequenos, né? Mas temos que ter bastante atenção, porque durante a época de verão estamos a ver que há bastante pessoas nas ruas vendendo refrescos, sorvetes, fresquinhas e muitas vezes não sabemos a procedência desses alimentos. Se a pessoa teve uma atenção na hora de manipular esses alimentos, se a pessoa manteve a higienização correta das mãos na hora de preparar os alimentos, conservou bem os alimentos em locais adequados, temos que ter atenção. Então, quando você não tem certeza desses cuidados da parte dessas pessoas que estão vendendo esses alimentos, não devemos comprar. Temos que ter atenção. Uma boa estratégia durante esse tempo é preparar os nossos próprios refrescos, sorvetes, fresquinhas durante a época do verão e aproveitar que os pequenos estão em casa e chamá-los para em conjunto preparar. É uma atividade, né, que devemos fazer, chamar para prepararmos juntos esses alimentos que os pequenos adoram. Então, como por exemplo, fazer a reciclagem dos copos de iogurte, de gelatinas que as pessoas comprem e fazer a reciclagem e na época do verão preparar sorvetes gelados com esses copos. Então podemos apanhar, por exemplo, pedaços de fruta, picar frutas, apanhar pedaços de fruta, colocar nesses copinhos e misturar com o iogurte. É um tipo de gelados que podemos fazer e que é bastante nutricional para nossas crianças e mesmo para nossos simples. adultos, né? E é simples de fazer. Além disso, temos outros refrescos e sucos que podemos aproveitar que são bastante benéficos, como por exemplo, os refrescos naturais, né? Sumo de bisábio, calabiceira, tambarina, não é? Então aproveitar esses para fazer fresquinhas naturais e é uma forma de incentivar principalmente nossos adolescentes e crianças em casa para o consumo desses determinados tipos de alimentos que sabemos que são alimentos benéficos para o nosso organismo. Também podemos fazer sucos da polpa de frutas. Então estamos na época da manga, aproveitar a manga, aproveitar a melancia, o melão e preparar sucos e depois com esses sucos fazer gelados ou sorvetes para o pessoal em casa. Doutora, dormir direito também está a fazer parte de cardápio de férias saudáveis. Isso é muito, mas muito importante e muitas pessoas esquecem, porque o sono é extremamente importante. E quando estamos a falar em férias temos diversão, de aproveitar, temos que aproveitar também as férias para repor todas as energias perdidas durante o tempo que estamos a trabalhar, que muitas vezes as pessoas estão em correria, as pessoas dormem pouco. Então, é uma época essencial para repor as nossas energias, para renovar a nossa saúde, a nossa mente, porque também o sono é importante para a saúde física e para a saúde mental das pessoas. Então, durante a época de férias, temos que ter cuidado com o sono, porque o sono deve fazer parte do nosso cardápio saudável e muitas vezes as pessoas durante as férias
estão na rotina de dormir muito tarde, estão na rotina que vão passear, vão para as festas, então Ver filmes. ver filmes sérios, muitas pessoas acabam mudando totalmente a rotina durante as férias e com isso o sono fica prejudicado e depois as pessoas têm que arcar com as consequências. Sabemos que quando as pessoas mudam drasticamente o período do sono durante as férias, depois quando vai voltar para a rotina de trabalho, vai ser uma dificuldade enorme repor a rotina do sono. Então, durante as férias, as pessoas devem ter atenção também com o sono, que é muito imprescindível, evitar cair em tentações de passar mas muitas horas sem dormir. Muitas pessoas passam madrugada inteira sem dormir a ver filmes e séries, porque sabemos que o sono é essencial em qualquer momento e principalmente nas férias. E quando você aproveita as férias para repor as energias, você chega renovada no trabalho ou nas escolas para as crianças e para os adolescentes que seguem o mesmo fluxo. E também temos pessoas que fazem o contrário. Tem pessoas que dormem demasiado durante as férias. Que passem o tempo, mal, o né? dia todo dormindo. Sim, faz mal. Porque sabemos que é a mesma coisa que vai acontecer. Você vai passar as férias todo dormindo, não é? Vai mudar a rotina também. Então, depois, quando a pessoa vai voltar para a sua rotina diária do trabalho ou da escola, vai ter dificuldade. As crianças que passam as férias dormindo, quando vai voltar para a escola, vão ter dificuldade para acordarem cedo, para ir para a escola, para acordarem, para estudarem. As pessoas que vão trabalhar vão ter dificuldade para acordar no horário certo para chegar no trabalho, nas horas. Então, tem que ter bastante atenção com o sono. E sabemos que as férias são para aproveitar não só dormindo, mas também passeando, conhecendo pessoas novas, conhecendo lugares novos. Então, temos que aproveitar, mas da melhor forma. Exato. Doutora, nos tempos já está no fim, qual é que é a recomendação que a doutora te deixa ali sobre práticas, já falaram ali de teu, mas outras práticas que não deve ter, que não deve adotar durante férias para não manter nosso corpo e nossa mente sã? Normalmente, conforme mesmo do resumo, para vermos que durante as férias temos que fazer 3 coisas bastante importantes. Ter atenção muito especial com a nossa alimentação. Evitar cair em tentações é muito importante. Evitar consumir alimentos da origem duvidosa, porque durante as férias e na época, principalmente nessa época de verão, temos muitas doenças transmitidas por os alimentos, intoxicações alimentares, infecções alimentares que são derivados por consumo de alimentos que não foram manipuladas adequadamente, que não foram conservadas de forma adequada e muitas pessoas acabam consumindo os alimentos e levando isso. Não, temos que ter atenção, aproveitar as nossas férias, mas com uma alimentação adequada, com planejamento adequado das nossas refeições, com planejamento adequado das nossas férias. Fazer exercício físico deve fazer parte das nossas férias. Não podemos planejar férias sem exercício físico. Isso não existe, porque sabemos que normalmente quando vamos planejar as férias e vamos esquecer dos exercícios físicos, a pessoa volta das férias como? A pessoa, em vez de voltar das férias renovada, a pessoa volta de férias doente, não é? As pessoas voltam de férias com mais peso, a pessoa volta de férias com colesterol alto, porque não teve atenção na alimentação, não se fez exercício físico para compensar as vezes que foi com os amigos ou com a família em um local e exagerou um pouquinho na quantidade dos alimentos. Então essa pessoa não teve um cuidado, então essa pessoa volta ainda mais doente. Então temos que ter atenção. Exercício físico é imprescindível durante as férias e, é claro, com um bom sono. Umas boas horas de sono durante as férias são essenciais para manter o nosso corpo e a nossa mente trabalhando bem. Doutora, obrigada. Pastor ali está falando sobre
a importância de ter uma alimentação saudável durante a férias. E não sabe, mas esse tema é tão importante, principalmente nessa época, que é época de férias e época também de verão. Com certeza. Já não termina assim nossa conversa com a nutricionista Alzerina Monteiro. Ela que se habilita fala sobre alimentação saudável durante férias. Nosso encontro fica marcado de ali uma semana. Até lá, cuide-se!